um pouquinho. Beleza? Qualquer dúvida pode ir mandando pelo chat, o chat está aqui aberto, podem desligar o microfone e falar. Vai falar de temas contemporâneos. Uma coisa que aconteceu na Copa de 90 e aconteceu na 2010 também foi a questão com relação à música, futebol e música. Na Copa de 90 ocorreu algo inédito na história da música clássica, porque na música clássica era sempre um único tenor e uma ópera, os instrumentos com o maestro regrando tudo. Na Copa de 90, um dia antes de ocorrerem os jogos das semifinais, algo diferente. Um concerto, que é chamado assim, concerto com C, de tenores, 3 tenores. Nunca antes na história da música houveram 3 tenores cantando junto ao mesmo tempo. Quem eram esses 3 tenores? Plácido Domingo, que ainda está vivo, Luciano Pavarotti, que veio a falecer em 2007, e José Carreiras. 3 ícones, 3 gênios da música clássica. Eles, inclusive, que fomentaram Andrea Bocelli, que é outro monstro sagrado. Eles apareceram juntos, cantando, e todo mundo ficou surpreso, abismado. Nossa, que incrível, que fantástico, que demais. Meu Deus, 3 tenores juntos cantando ao mesmo tempo. Obras clássicas. E aí o mundo ficou abismado, encantado, maravilhado devido à grandiosidade disso. E eles continuaram fazendo shows, passaram a ser chamados 3 tenores, show atrás de show, e sucesso Europa, Brasil, Estados Unidos, mundo afora, e encantou o mundo. Na história das Copas do Mundo, que aqui falar das bolas, teve isso que marcou e foi algo fantástico. O mundo inteiro comenta e vai sempre ser lembrado do que entrou para a história. E outra coisa que ocorreu em 2010, não sei se vocês vão lembrar, tem alguma memória, vocês eram ainda são crianças, mas eram mais crianças ainda quando tivemos shows pré começar a Copa do Mundo. A África do Sul pegou um estádio que não seria utilizado para a Copa e fez diversos shows, inclusive o maior deles do Black Eyed Peas, que era uma banda super famosa na época, estavam juntos, tinha um sucesso atrás do outro e foram 2 horas de uma música melhor que a outra. O mundo inteiro ficou focalizando na África. O mundo falou: pô, essa Copa vai ser da hora. E foi algo diferente para chamar atenção, para abrir a Copa. No Brasil, no Brasil teve aquele negocinho no estádio Neoquímica Arena, 3 cantores lá, não podia fazer muita coisa porque o estádio ia ser utilizado, sendo que tinha outras opções. E o Brasil marcou seu nome na história fazendo algo grandioso. Infelizmente, nós perdemos uma oportunidade de ouro que podia ter entrado para a história. Tanto que, recentemente, mais 3 cantores italianos fizeram um show em homenagem aos 3 tenores. E se vocês perguntarem para os pais de vocês: pai, o que foram os 3 tenores? A Copa de 90, como é que foi aquilo, aquele show? Eles vão comentar. Vocês, se não lembrarem da Copa de 2010, certamente vão lembrar do que a Shakira e o Black Eyed Peas fizeram. Então, foram coisas que marcaram o mundo do futebol e da música. E aqui vai mostrar como que a bola foi evoluindo passo a passo. Primeiro ela deixou de ser costurada, depois gomos, até chegarmos na Jabulani, na Copa de 2010, onde nós tivemos uma bola com nome, e assim depois a bola no Brasil, a bola na Rússia, e assim sucessivamente, todas patrocinadas pela Adidas. E aí, como no texto vocês estão lendo, tá lá, assim como a bola de futebol que deve rolar no campo do princípio ao fim da partida, o mundo não para, está sempre em movimento, em constante mudança. Nessa unidade, vamos tratar assuntos importantes para a compreensão do mundo que vivemos. Um desses assuntos é a mudança no modo de encarar o trabalho no decorrer da história da sociedade ocidental. Analisaremos no capítulo 6 as diversas visões sobre o trabalho. Nesse mesmo capítulo, estudaremos a história do trabalho no Brasil, a organização dos operários e leis trabalhistas e refletiremos sobre a atual realidade dos trabalhadores no Brasil. Outro assunto fundamental para compreendermos o mundo de hoje, das desigualdades sociais. Esse é o tema do capítulo 7, que ampliaremos o estudo já iniciado nas unidades anteriores da divisão social em diferentes sociedades. Estudaremos também, neste mesmo capítulo, a questão da mobilidade social no mundo capitalista, especialmente em nosso país. Para concluir a unidade, analisaremos no capítulo 8 os reflexos no mundo contemporâneo da queda de governos socialistas europeu. Para compreender o assunto, abordaremos a concepção marxista de socialismo e as alternativas de organização igualitária de sociedade propostas por outros teóricos, como socialistas utópicos e anarquistas. Basicamente, anarquistas e
comunistas, quando na teoria é implementado o comunismo, visam a mesma coisa, um não Estado. Só que enquanto socialistas comunistas querem que o governo faça tudo o que tiver que ser feito, tenhamos um Estado grande, poderoso, acima e mais rico e mais poderoso que os mais ricos, os anarquistas não, querem extinguir o Estado e seja o que vier, a própria sociedade vai se regulamentar. E os anarquistas não ligam se uma pessoa trabalha, ganhe mais porque é competente, e uma pessoa não queira trabalhar e acabe ganhando menos. Já os socialistas não, querem não ter Estado nenhum, porém tudo tem que ser igualmente igual. Essa é a concordância de anarquistas e socialistas. Socialistas comunistas visam no futuro hipotético não ter nenhum governo. Anarquistas acham o governo horrível, não querem governo nenhum. Porém, a diferença deles é que enquanto anarquistas falam acabe o Estado já, e não tem importância se um ganhar mais que o outro, um ter mais dinheiro que o outro, porque um vende mais camisa de time de futebol, o outro é um excelente médico, um excelente professor, um excelente youtuber, os socialistas não. Querem que o Estado acabe, porém, tudo tem que ser igualmente, tudo igualitário, todo mundo ganhando o mesmo salário, tendo as mesmas condições, mesmas roupas, mesmos alimentos, tudo absolutamente igual. Essa é a concordância e a divergência entre eles. E os socialistas falam, tudo que tiver que ser feito tem que ser feito. Por isso que, na teoria, eles podem dizer que, na prática, o socialismo, o comunismo nunca foi implementado, porque nunca chegou ao estágio final. Porém, a gente sabe que, na prática, quando o socialismo, o comunismo, ele é implementado, gera só miséria, pobreza, fome, destruição, milhões e milhões de mortos. Isso é assunto para a gente trabalhar, mas a posterior eu posso explicar mais lá para frente para vocês. Por isso que socialismo, comunismo, na teoria é lindo, maravilhoso, porém, na prática, não funciona. E aqui vai comentar sobre o mundo de trabalho, como que ele foi evoluindo nos últimos anos, como que ele cresceu bastante, porque muita questão da evolução do maquinário. As máquinas foram evoluindo bastante. Quando tivemos a primeira revolução industrial, as pessoas tinham que trabalhar absolutamente todos os dias. Se não trabalhassem todos os dias, elas passariam fome, não teriam condições de se alimentar, de comprar o alimento, de pagar as suas contas. As crianças tinham que trabalhar. Se não trabalhasse, a família passaria por uma necessidade tremenda, porque era uma fase de transição. Estavam mudando daquela vida no campo, onde as pessoas tinham as suas terras, plantavam para pagar o uso da terra, para comercializar, para consumo próprio, para o mundo capitalista, onde o interesse era o capital, acumular capital para tocar para produtos na época e posterior serviços. Então era uma fase de transição, então era preciso acumular o máximo de capital possível para que você conseguisse o mais cedo comprar a sua casa, o mais cedo ter os seus bens, ter uma vida melhor, tanto que com o passar dos anos não foi mais necessário para cada família colocar filhos, trabalhar todos os dias, além dos equipamentos terem evoluindo muito com o passar dos anos, das décadas, tanto que chegou a Revolução Industrial no campo, a chamada Revolução Verde nos anos 60, ou seja, começou lá atrás, 1800 e bolinha, até chegar em 1960, onde essa Revolução Industrial foi para o campo. E graças a isso, houve uma mudança na divisão do trabalho. As pessoas passaram a trabalhar menos, puderam ter a sua folga merecida, graças ao avanço do maquinário. Alguém tem alguma dúvida aqui por enquanto? Não? Se alguém tiver dúvida, Não. se alguém tiver dúvida, Nenhuma pode dúvida, falar, professor. mandar aqui. Beleza? Pode interromper a aula sem problema nenhum, que eu paro e explico. Não, não quero brincar, não. Tô ocupado. Vai lá brincar, vai. Chegando na página 164, lá, tendências do mundo do trabalho. Para algumas sociedades, trabalhar significa modificar os materiais fornecidos pela natureza a fim de garantir a sobrevivência dos indivíduos e da estrutura social da qual fazem parte. Sim, porque o empresário vai pegar aquela matéria-prima, transformar em um produto para comercializar, para viver. E aí, o outro empresário do setor terciário vai pegar aquele produto pronto, vai vender para poder pagar suas contas. E o trabalhador, seja a pessoa que trabalha na fábrica ou no comércio, vai vender ali para também ter o seu capital, ter o seu dinheiro, para primeiramente comprar o que é básico, arroz, feijão, pagar as contas básicas, como café, leite, milho e etc. E depois comprar um luxo, uma diversão, etc., que for oferecido por outros empresários que vão contratar as pessoas, e assim a roda da economia
vai girando bastante. Em economia política, o uso da força do trabalho e o dispêndio de energias mentais, físicas, por uma pessoa visa a obtenção de um valor ou uso de troca. Esse conceito foi elaborado por Adam Smith e aprimorado por David Ricardo e Karl Marx, ou seja, a pessoa troca o tempo que ela tem por um trabalho e, em compensação, ganha um dinheiro. E aí o empresário pega aquele dinheiro que ele tem, aquele capital, dá para o trabalhador, troca aquele dinheiro pelo trabalho do trabalhador. E o trabalhador, que por sua vez vai trocar o seu trabalho, a sua qualificação por dinheiro, porque o trabalhador tem a capacidade de trabalhar, de produzir, de vender, de fazer aquela peça, aquele maquinário, aquela roupa, mas ele não tem os meios para isso. Já o empresário tem os meios, mas não tem quem faça. O que adianta o empresário ter as máquinas, tudo para fazer, mas não tem quem fiscalize, quem embale, o motorista que leve. Um precisa do outro, porque enquanto o empresário não tem quem faça, e aí precisa da mão de obra, o trabalhador tem a mão de obra, mas não tem quem faça. Então o Marx já era mais crítico, falava que isso era uma espoliação, porque o interesse de um nunca batia com o de outro. Já Adam Smith não, focava mais na questão pragmática, na questão pronta do assunto. Olha, ele tem isso, ele tem a força de trabalho, mas não tem equipamento, ele está trocando. O outro tem o equipamento, mas não tem como trabalhar, não tem como ele se multiplicar para fazer todas as funções na fábrica. Aí, continuando o texto. O trabalho adquire configurações sociológicas distintas de acordo com o sistema de divisão dessa atividade. As relações e os modos de produção, como vimos no capítulo 3, praticado de maneira coletiva em sociedades pré-capitalistas, o trabalho assumiu ao longo da história das sociedades ocidentais as formas de escravidão, servidão e assalariamento. A gente sabe, estudando um pouquinho história aqui, há milhares de anos, o homem escraviza o próprio homem, desde o Egito Antigo, passando por continente africano, até chegarmos nas Américas, quando os europeus iniciaram a colonização. A escravidão foi algo muito feio, muito horrível na história da humanidade, inclusive na própria história brasileira, que era troca forçada do trabalho, sem um salário, sem nada. A pessoa era escravizada, tinha que trabalhar sem direito algum. Servidão, basicamente, como que era na Europa, você tinha que servir o rei, ou então você tinha que plantar, ter a sua terra e plantar para entregar ao senhor das terras. E mais recentemente, com a Revolução Industrial, o assalariamento. Você ganha um salário, ganha um capital que troca por seu serviço. Você fica um tempo lá na fábrica, trabalhando, perdendo o seu serviço, para depois trocar por um salário. Por isso que eu já vi caso de quem fala assim, o ladrão que rouba um celular, um carro, uma roupa, ele não está pegando só o produto, ele está pegando o tempo que aquela pessoa usou para ter aquele produto, porque para ter aquele celular, aquela roupa, aquele tênis, aquele carro, aquela casa, a pessoa abriu mão do tempo com a família, do tempo de lazer, do tempo que ele podia fazer o que gosta, para trabalhar, para acumular capital, para poder trocar, porque ele trocou o seu tempo por um trabalho, e o empresário trocou o seu capital pelo trabalho dele. Então, quando você perde o celular, você não está perdendo só o celular, o tempo que você gastou para comprar aquele celular. E é isso que essas pessoas já falavam, e é algo para a gente refletir quando se perde um celular, quando se perde, é roubado uma roupa, um tênis, uma casa, um carro, o tempo que você trocou com o empresário, que você teria para sua família, para trabalhar, para ter aquele capital e para trocar o capital por um produto. No sistema escravista e no sistema feudal, o trabalhador sofria coerção política e jurídica sancionada por lei. Era lei, infelizmente, essas barbaridades. No sistema capitalista, o indivíduo sofre coerção, principalmente econômica e social. Claro, se ele não trabalhar, não vai comer. Ele vai comprar comida como? Como que ele vai pagar a conta de água, a luz? Como que ele vai ter tudo isso? Porque é o modelo que a gente vive. Você tem que trocar o seu capital, o seu dinheiro, pelo serviço de água, pelo serviço de luz, pelo produto comida, arroz, feijão, milho e etc. E se você quiser ter uma diversão a mais, você cansa, puta, quero uma diversão, quero um cinema, quero sair, quero paquerar, dar um rolê, comer algo que gosto, colocar o pé na jaca, comer, jogar dieta pro alto. Aí você vai ter que ter um capital, ou pelo menos um mínimo para viver. Se você não tem emprego, você não consegue
trocar como é que você vai pagar suas contas, como é que você vai comprar seus produtos para sobreviver, beleza? Continuando aqui, ele é judicialmente livre para vender sua força de trabalho por prazo determinado, mas se não trabalha, não goza de prestígio social. Também tem aquela, não trabalha, faz nada, é até bíblico. Se não queres trabalhar, então não coma. E mesmo que ele possa trocar, ele também, como é que ele vai pagar as contas? Se ele falar, não quero trocar meu trabalho por nada, por ninguém é digno, tá? Você vai comer como, fera? Você vai pagar as contas como? Então não tem como, você tem que trocar o seu trabalho, o seu tempo, para poder pagar as suas contas. Da mesma forma que você fala e fala, eu quero uma pizza aqui, eu quero um salgado, eu vou ali no dogão comprar. Alguém tem que ir lá, tá trocando tempo de trabalho dessa pessoa para preparar o seu lanche, para preparar a sua pizza, ou pode atender, para vender sua roupa. Você chega lá e fala, gostei dessa aqui, tem o tamanho tal? Tem que ter um trabalhador lá para pegar roupa quando chega do comerciante, para colocar lá, para procurar, para te atender, ou um calçado, gostei desse tênis muito louco. Se não tiver ninguém trocando isso, como é que você vai ter teu tênis? Na fábrica, o motorista, então, se não tiver as pessoas que trocam o seu tempo por algo, como é que você vai ter? Como é que você vai ter o seu tênis? Como é que você vai ter sua camisa? Algo que você gosta de comer, algo que você gosta de se divertir, como um cinema, como para ir um local para o outro, como um Uber, enfim. É necessário no mundo de hoje. Imaginem se as pessoas não quisessem trabalhar mais. O caos que seria. A gente viu na pandemia com tudo basicamente fechado. Pessoas desempregadas, desesperadas, principal, sem ter o que comer. Segundo, mesmo quem ganhava salário, fazia o quê? Ia para onde? Gastava seu dinheiro aonde? Não tinha pessoas que trocassem o seu tempo para vender, atender, vender um calçado, um alimento, um produto e etc. O trabalho adquiriu também um valor moral e um elemento de legitimidade e distinção entre os membros da sociedade. Claro, se você falar, eu sou um médico, bexiga, o malandro é médico, o malandro é por causa para o maluco chegar e se tornar um médico, são anos e anos de estudo. Se bem que a família tem que falar, filho, só estuda que eu banco tudo em você, porque se o cara faz medicina, não consegue estudar, não consegue trabalhar. Mas enfim, se a pessoa fala, eu trabalho, eu pago minhas contas, caramba, olha esse cara, hein? Parabéns, hein? Você acabar adquirindo um prestígio, assim. Igual, eu cheguei a entrar em sala de aula pública, porque é muita bagunça, eu cheguei com o meu histórico dessa faculdade. Falei, aqui, ó, consegui. O professor ficou Oi? mudo. Eu tô mudo? Eu tô mudo? Pra mim não, professor. Não, pra mim não. Você tá de fone? Quem falou que tá agora mudo? voltou. Voltou, perdão. Perdão. Professor, tem vezes que. Tipo, pra mim também, tem vezes que você Fica falando, mudo? só que aí só. Do nada. Ah, Mas tá. daqui a pouco depois volta. Ah, entendi. Vou deixar mais próximo da boca. Então, se a pessoa trabalha, eu cheguei em escola pública e com uma história pra acalmar os ânimos deles, falando, ó, eu consegui pelo ProUni, de 36 matérias, 30 foi muito bom e excelente. Então, você adquire um trabalho, se você é professor, médico, ou tem um trabalho, fala o trabalho, paga mais coisas, você adquire um valor social, um prestígio. Pô, ele trabalha, ele não depende de ninguém, ele paga as próprias contas, ele tem o próprio dinheiro. Caramba! Então, e além do que, se ele não trabalhar, ele não vai conseguir comer. E mesmo que ele trabalhe, ele precisa que outras pessoas troquem o tempo delas por trabalho, seja para um comércio queira comprar algo ou usufruir um serviço como um cinema, por exemplo, é necessário que alguém troque isso. Vocês adolescentes, principalmente, se o pai ou a mãe não levar, vocês dependem do Uber ou do ônibus do motorista lá, trocando o tempo dele pelo trabalho dele de guiar e cobrar a passagem. Do ponto de vista da tecnologia, o trabalho transformou-se ao longo da história. Inicialmente artesanal, passou a ser manufaturado, a ter se realizado no interior das fábricas, distinguindo-se pelo desenvolvimento contínuo da produtividade. Novos equipamentos produzem mais por um menor tempo e as pessoas precisavam trabalhar menos. E aí eu me prolongo, setor terciário, comércio também. As pessoas trocam agora a sua competência, a sua inteligência para, por exemplo, se chega uma pessoa e fala, eu quero um calçado, eu quero um tênis. Aí aquela pessoa vai saber, olha, eu sei onde está o tênis lá, e pego o tênis de maneira rápida para você, é simpático, por exemplo. Ou então, em diversos comércios, se você é um adulto e você vai sair para um barzinho, a pessoa te traz um chopinho, ou se você fala, vou tomar uma Coca-Cola, e você toma uma Coca-Cola, e vê aquela pessoa que traz aquela carne, ou aquela pizza, enfim. São coisas que vai ser sempre alguém te trazendo, te ofertando
trocando o tempo delas pelo serviço. E aqui fala questão da produtividade, mas no setor terciário, se vocês vão sair, se divertir, por exemplo, vai ter alguém no cinema, vai ter alguém na loja, vai ter alguém no McDonald's para fazer o teu milkshake, para fazer o teu sorvete, para fazer algo que você queira comprar, ou então se você, pelo menos a necessidade de alguém que lhe atenda para falar, olha, tá aqui, não tem esse, aquele, comprar um videogame, por exemplo, o cara que faz o site, o cara que te atenda, numa loja, por exemplo, do Eda Games, precisa dessa pessoa ali para te atender. Beleza? Continuando, Durkheim e a divisão do trabalho. Aqui a gente vai ver vários teóricos, filósofos, economistas, etc., o que cada um dizia a questão do trabalho. Aqui foi citado um cara mais à direita, que é o Adam Smith. Normalmente a pessoa, quando ela fala, eu gosto da direita, se ela estuda, ela sabe quem é Adam Smith. Quem é mais à esquerda, se estuda, sabe quem é Karl Marx. São os principais, junto com outros também, tanto de um lado para o outro. Por isso que pegou de um lado para o outro, para dizer o que cada um pensava, para que vocês possam entender, e a partir daí, de cada um ter a sua própria opinião. Em sua obra Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, Emile Durkheim desenvolveu o conceito de solidariedade social, a fim de explicar o que constitui a coesão entre os indivíduos nas diversas sociedades. O sociólogo parte do princípio de que a forma de solidariedade em que se estabelece entre os indivíduos varia de acordo com a organização social e com a existência de sentimentos, crenças e valores sociais em comuns. Cara, você precisa de uma outra pessoa ali para vender algo para você. Você ninguém mora e vive sozinho. Isso vai de acordo com os valores morais. Aqui é muito os valores do cristianismo, os 10 mandamentos principalmente, valores judaicos cristãos. Não matarás, não furtarás, não roubarás. Então, se alguém furta, dá o troco errado, um troco a mais, a menos, pô, você pegou, alguém recebe troco a mais e fica, meio que está furtando o operador de caixa. Então, esse é um valor social meio que imposto indiretamente para nós, e a gente entende isso como errado, porque eu estou furtando o dinheiro de uma outra pessoa ao receber o troco a mais, ou se eu dou o troco a menos de propósito, ou se eu vendo gato por lebre, falo que vou vender isso e vendo menos, você está furtando, você está mentindo, a mentira, olha por aí também, que é algo, um valor social que está meio que imposto em nossa sociedade e que a gente entende como certo e errado. Segundo Durkheim, nas sociedades antigas, nas quais predominava a propriedade coletiva, o que garantia a coesão entre os indivíduos era a solidariedade mecânica baseada em valores comuns, principalmente religiosos. Já nas sociedades modernas, estruturadas com base na divisão do trabalho, a coesão entre os indivíduos é estruturada em condições mais complexas. A especialização do trabalho seria responsável pela interdependência das pessoas, a qual estabelece a forma de solidariedade em que o pensador caracteriza como solidariedade orgânica, porque ao longo das sociedades, vários filósofos, vários economistas foram publicando livros, artigos, etc., que foram moldando o nosso pensamento, o nosso trabalho, como a gente enxerga a sociedade. Gostando ou não, concordando ou não, Karl Marx, dos três aqui, foi o que mais contribuiu, o que mais tem adeptos, de fato, o que ele produziu. Gostando ou não, pode... professor, não gosto dele. Beleza. Eu gosto. Beleza. Ele contribuiu porque tem muita gente que segue, tem muita gente que não segue, que critica, e ele também contribuiu, ou seja, não é só os valores religiosos, são pessoas que publicaram algo que seguem ainda por toda a eternidade. Continuando o texto, ou seja, a intensificação do trabalho social, a solidariedade mecânica se reduz, diminuindo o peso da consciência coletiva e desenvolve-se a solidariedade orgânica, juntamente com o processo de individualização, ou seja, assim é assim mesmo, já está feito. Esse é o salário piso, esse é o salário padrão, é assim que tem que ser e vamos dar continuidade. E também cada pessoa vai seguir o seu próprio caminho, hoje em dia com facilidades, porque a gente tem N faculdades, bolsas para você seguir o seu caminho, falar, não, eu quero empreender, não, eu quero estudar. Por exemplo, no passado tinha uma mocinha que vendia doces em Mongaguá, doces girassol, ela tinha um carrinho, ela já tem uma loja, ela está crescendo, porque ela faz um doce maravilhoso, e ela está empreendendo. E ela continuando nessa mesma entoada, que Deus a abençoe, daqui a pouco ela vai gerar um emprego.
quem sabe lá na frente ela não abra uma outra unidade, gere mais emprego, e aí ela está oferecendo doces de qualidade extrema, desculpa a propaganda, mas estou fazendo porque ela merece os elogios, é um fato, e ela pode empreender. Assim como as lojas americanas começaram pequena, vendendo bonecas, por exemplo, foi o primeiro item vendido lá em 1900 e bolinha. A Tramontina também começou por baixo, a loja Zavan, por exemplo. Você pode escolher, você é livre e tem um processo de individualização. Você escolhe o que você vai fazer de acordo com regras mais ou menos pré-estabelecidas. Você pensa, não, eu, de acordo com a lei da oferta e da demanda, que é uma lei já pré-estabelecida, eu vou ofertar o que as pessoas vão querer e assim eu vou vender e ter o meu lucro, o meu dinheiro. Se eu não ofertar o que as pessoas não querem, eu não vou prosperar, como o mercado DV, que não ofertava produtos que as pessoas queriam, podiam comprar, infelizmente faliu. Já o mercado Primos ofertava produtos que as pessoas podiam, tinham condições de comprar e prosperou. Um foi competente, o outro não, e por isso prosperou. E você é livre, tem esse processo de individualização de escolher o que quer ou não fazer. Max Weber, A Valorização do Trabalho e Capitalismo. Max Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1905, onde ele analisa a questão dos valores protestantes, que são pouco diferentes dos católicos, e o espírito capitalista, que ele é amoral, mas melhorou a nossa sociedade e oferece cada vez melhores produtos, serviços e a preços menores, tentou explicar a formação do capitalismo moderno, se bem que quando ele fez esse livro, ainda não tinha serviços como Uber, Facebook, e o capitalismo ainda não fez tudo o que proporcionou para a gente. Tentou explicar a formação do capitalismo moderno na Europa por meio das transformações dos valores sociais. Nessa época era comum trabalhar 15, 16 horas todos os dias, sábado e domingo, inclusive. Segundo Weber, a concepção do trabalho como um valor em si foi fundamental para o desenvolvimento do povo no novo sistema social. A disseminação de alguns valores religiosos protestantes, poupança, virtude e vocação, ou seja, para que gastar? Você vai gastar, você é luxo, você está gastando, é gula, isso é gula. Então as pessoas deixavam de comprar isso e guardavam o dinheirinho para ter a sua casa, por exemplo, para comprar outras coisas, porque pensava, puxa, é a gula, nossa, é a ganância, nossa, é a avareza, então eu não vou gastar, não vou querer pensar nisso. De fato, as pessoas passaram a poupar mais e isso modificou no capitalismo. Teria transformado o trabalho em atividade produtiva e eficiente e influenciando o desenvolvimento do capitalismo. Para alguns pensadores da reforma, como Calvino, o trabalho seria a principal forma de alcançar a salvação da alma. Também como Saulo, que virou Paulo, e fala, se não queres trabalhar, então não comas. Essa dedicação religiosa ao trabalho, chamada de vocação, de acordo com Weber, é um fruto de um assentimentismo mundano que se opõe ao assentismo católico em razão de seu caráter de ação metódica e da valorização do sucesso econômico. Alguma dúvida por enquanto? Não, Nenhuma professor. dúvida, professor. Beleza, qualquer dúvida pode mandar. Aqui teria Karl Marx, faltam 3 minutinhos. Marx criticava a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas. Na busca de lucro pelo capitalista, o operário é confinado à fábrica e à possibilidade de possuir o produto de seu trabalho e seu trabalho não existe. Nesse processo, além de não obter o produto do seu trabalho, o proletário não pode determinar o ritmo da produção, o seu ganho e o horário em que desempenha as atividades, que são determinados pelo empregador. Desse modo, a mercadoria assume maior importância que o trabalhador. O processo descrito por Marx por meio do fetichismo. Esse aspecto conduz à desumanização do trabalhador e sua transformação em fonte de lucro para o proprietário dos meios de produção em processo de coisificação. Ou seja, para ele, o trabalhador não tinha como escolher o quanto ia trabalhar, quantas horas, quais dias. Ele apenas ia lá, trabalhava e nem escolhia os meios. E Marx achava que isso era errado na visão dele. Ele também fala na expoliação, na questão de você gerar muito lucro para o empresário e esse empresário não dividir contigo. E os críticos de marketing dizem que não, olha, aquele trabalhador não tinha como produzir isso sozinho, porque ele não tinha os meios. Então, um ofereceu os meios e o outro trabalho, e aí houve uma troca. Mas seja como for, era o que Marx dizia, e os críticos de Karl Marx não concordavam. Aí, já segue com vocês, se vão concordar, discordar de um ou de outro, tanto faz. Gostei do Karl Marx, me tornei marxista. Beleza. Professor, li Karl Marx, li outros caras, não concordo com Karl Marx, concordo com os críticos dele. Beleza. Aí, cada um vai ter o próprio pensamento de acordo com o que estudar, o que ler de um
ou outro escritor, economista, filósofo e etc. Um minutinho, aí tem o último texto para deixar virando a página do pré-capitalismo ao trabalho fabril. Ao longo da história, em épocas e lugares distintos, as sociedades diferenciavam de acordo com sua estrutura e suas regras de divisão do trabalho e produção. A seguir, vamos examinar algumas delas. Vou deixar isso para a próxima aula, inclusive esse textinho aqui, para que a gente possa trabalhar essa semana, beleza? Como ninguém teve alguma dúvida, eu agradeço. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, falar comigo, que eu sempre estarei à disposição. E quinta-feira a gente continua de onde a gente parou, página 166, Sociedades Comunais, beleza? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigada, Tchau, Obrigado, eu que professor. agradeço. Falou, professor. professor. Falou.